Feche os olhos por um instante e imagine um mundo onde o medo não existe. Um mundo em que você diz o que sente sem receio de julgamentos, em que você age sem pensar em fracasso, sem se preocupar com críticas, sem paralisar diante das incertezas. Agora, abra os olhos e se pergunte: quem você seria sem o medo? Talvez um líder, talvez um criador, talvez a melhor versão de si mesmo. O fato é que, mesmo invisível, o medo é o maior ladrão de sonhos que existe. Ele se disfarça de prudência, de cautela, mas na verdade é a corrente que mantém você longe da vida que merece viver. E hoje eu quero te mostrar: você não precisa destruir o medo para ser livre. Precisa apenas impedir que ele seja o dono da sua história. O medo é silencioso. Ele não grita. Não chega anunciando sua presença. Ele se infiltra em pensamentos simples, em pequenas dúvidas, em hesitações que parecem inofensivas. É aquela voz sussurrando: e se não der certo? E se você for rejeitado? E se fracassar e todos virem? E pouco a pouco, esse sussurro vira uma prisão invisível. O medo não precisa te empurrar para trás. Basta que ele te convença a não dar o próximo passo. E assim, dia após dia, sonhos são adiados, oportunidades se perdem, vidas inteiras ficam acorrentadas ao que poderia ter sido. A verdade é dura, mas libertadora. Não são os obstáculos lá fora que mais nos paralisam. É o medo que carregamos aqui dentro. Agora, imagine por um instante uma versão sua que nunca se deixou paralisar. Essa versão ousou, fez aquela escolha arriscada, falou aquilo que você guardou em silêncio, seguiu o caminho que parecia impossível. Nesse mundo paralelo, você não recuou diante da dúvida, não se escondeu do olhar dos outros, não desistiu antes de tentar. E então surge a pergunta inevitável: quantas versões de você mesmo ficaram pelo caminho? Quantos eus deixaram de nascer porque você escolheu ouvir mais o medo do que o seu coração? A vida que você não viveu é feita de gestos interrompidos, palavras engolidas e sonhos adiados. E quanto mais o medo decide por você, mais esse outro eu, livre, autêntico, corajoso, continua preso atrás das grades do que nunca foi tentado. A grande ironia é que o medo, que diz proteger, na verdade rouba silenciosamente o que temos de mais precioso, a vida que poderíamos estar vivendo agora. Muitos acreditam que coragem significa não sentir medo. Mas isso é um mito. A verdade é que os mais corajosos também tremem, também duvidam, também ouvem aquela voz tentando convencê-los a desistir. A diferença é que eles não deixam o medo decidir por eles. Coragem é olhar o medo nos olhos, sentir o coração disparado, as mãos suando, a mente gritando para recuar e ainda assim dar o próximo passo. O herói não é o que nunca sente medo. O herói é o que age mesmo com o medo. Porque a vida não recompensa a ausência de medo, mas sim a capacidade de atravessá-lo. E cada vez que você escolhe agir apesar dele, algo muda dentro de você. Você cresce, você se fortalece. E descobre que o medo não era um muro intransponível, era apenas uma sombra maior do que realmente é. Então volte a se perguntar: quem você seria sem o medo? Talvez alguém mais livre, talvez alguém mais autêntico, talvez alguém que finalmente ousa viver a vida que deseja, sem pedir permissão. Sem o medo, você diria aquilo que engole todos os dias. Sem o medo, daria o primeiro passo para o projeto que vem adiando. Sem o medo, se aproximaria daquela pessoa sem se esconder atrás de desculpas. Mas aqui está a verdade. Você não precisa esperar que o medo desapareça para ser livre.
Ele nunca vai sumir completamente, e isso é bom. O medo pode até alertar, mas não pode governar. A libertação começa quando você decide que o medo não será mais o dono da sua história. Quando percebe que coragem não é eliminar o medo, mas escolher a si mesmo apesar dele. Nesse instante, você se reconecta ao que sempre esteve dentro de você: a força, a autenticidade, a vida sem correntes. E é aí que nasce a verdadeira liberdade. Então eu te pergunto mais uma vez: quem você seria sem o medo? Talvez essa seja a pergunta mais importante da sua vida, porque a resposta já existe dentro de você. O medo vai continuar sussurrando, tentando te segurar. Mas a escolha sempre será sua: seguir a voz dele ou a voz da sua coragem. Lembre-se, o medo morre toda vez que você age. O medo enfraquece toda vez que você dá um passo adiante. E o medo perde o poder quando você decide que ele não terá mais o direito de escrever a sua história. A vida é curta demais para ser vivida em correntes invisíveis. No final, você não vai se arrepender do que tentou e deu errado. Vai se arrepender daquilo que o medo não deixou você viver. Por isso, escolha ser livre. Escolha ser verdadeiro. Escolha viver a vida que espera por você, do outro lado do medo. Porque, no fim, a maior conquista não é vencer o mundo lá fora, mas vencer o medo aqui dentro.